Vamos começar a parte de latches e flip-flops, que é a continuação do que a gente estava vendo. Primeiro, vamos ver algumas classificações aí de circuitos digitais. Eu já tinha falado isso rapidamente, mas vamos relembrar. Tem dois grupos básicos aí, que seriam circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Qual que é a diferença desses dois? Circuitos combinacionais, são aqueles que o estado de saída ele é determinado somente pelas entradas. Ou seja, qualquer coisa que eu tenho na minha entrada, ele vai alterar minha saída imediatamente. Já o meu circuito sequencial, o estado da nova saída, ou seja, essa variável aqui de saída, ela é determinada pelas entradas e também pelo estado anterior da própria saída. Ou seja, aqui eu já começo a ver um elemento de memória. Então são dois grupos básicos. A gente vai começar a ver agora a parte de circuitos sequenciais, porque combinacionais a gente já viu tudo. Então vamos ver o que seria latches e flip-flops. Circuitos lógicos são considerados, aqueles circuitos lógicos que a gente viu já são considerados circuitos combinacionais. Então todos aqueles portas AND, portas NOR, combinação deles ali são circuitos combinacionais, ou seja, o nível lógico de saída depende apenas dos valores de entrada naquele instante. Ou seja, se eu variar qualquer entrada em qualquer instante, posso alterar minha saída naquele instante que alterou minha entrada. Então, as condições de entrada anterior, aquela que veio antes de alterar, elas não apresentam efeito nenhum na minha saída. Então, não tem aí uma característica de memória. E se a gente pegar sistemas digitais em geral, eles são compostos aí por dois grupos, que seriam os combinacionais que a gente estudou e os elementos de memória. Os elementos de memória são importantes para diversas aplicações. Se a gente olhar a figura aí do lado, tem um diagrama geral de um sistema digital em geral. Eu tenho que entradas externas, ou seja, uma entrada do meu sistema. Tenho portas lógicas combinacionais, onde produzo saídas combinacionais. Essas portas lógicas eu posso conectar elas em elementos de memória. Esses elementos de memória podem alimentar de novo essas portas lógicas combinacionais e também ir na saída. Então aqui, se a gente olhar naquele primeiro grupo, é o que a gente estudou, seriam saídas combinacionais. No segundo grupo que a gente vai começar a estudar, os elementos de memória, tem a saída de memória. Então já começa a guardar a informação ali. Se a gente olhar aí a parte combinacional, ela recebe sinais lógicos tanto de entradas externas quanto dos elementos de memória. Então a saída de dados é função tanto das minhas entradas externas quanto das armazenadas na memória. Então eu já tenho aí um sistema com memória. Quem que faz esses elementos de memória? Quem são os principais elementos de memória em sistemas digitais? São os flip-flops e os LEDs, que a gente vai estudar daqui a pouco. Eles são chamados aí de elementos biestáveis, ou seja, eles admitem dois estados de saída, 0 ou 1. E a diferença básica entre esses dois elementos é pela forma que eles comutam os dados de saída, ou seja, como eles variam meus dados de saída. Os flip-flops aí são blocos básicos para diversos circuitos de lógica sequencial, que a gente vai estudar, que seriam os contadores e os registradores. Mas antes a gente tem que entender o que seria os flip-flops e os latches. Na verdade, flip-flops são um encapsulamento dos latches. Se a gente olhar aqui, ó, daqui já é um exemplo de flip-flop. FF, toda vez que a gente colocar FF, já pense que é um flip-flop. Então eu tenho entradas e
minha saída aqui, ó. Normalmente a saída eu coloco como Q. Isso é uma convenção. As saídas dos meus flip-flops eu coloco ela como Q. E eu posso ter uma saída normal, saída invertida, que seria meu Q barra. Então eu tenho meu estado de saída aí, ó, Q igual a 1, e ao mesmo tempo meu Q barra vai ser 0. Ele é denominado estado alto, ou 1, igual a gente já tinha falado. Também é chamado de estado de set, de que é importante vocês guardarem. Então, ele é chamado de estado set. Posso estar no estado Q0, Q igual a 0, e Q barra igual a 1. Então, eu vou estar denominado estado baixo ou 0. Também esse estado é chamado de clear ou reset. Então, os flip-flops mais básicos aí, eles apresentam só duas entradas, set e clear, que controlam minha saída Q. Como eu falei, o set ele representa 1, o clear seria o 0. Geralmente aí o controle da saída de Q, né, que seria minha saída, é dado por pulso. Ele vai ficar, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Mesmo ao fim desses pulsos, o que vai acontecer? Meu Q ele vai permanecer no estado, desde que não haja outro pulso, claro. Se eu não tiver nada que altere essa minha saída Q, ela vai ficar guardada com aquele valor antigo. Então eu vou começar a ter uma estrutura de memória do meu flip-flop. A maioria das entradas aí do flip-flops, eles precisam ser apenas momentaneamente ativada, ou seja, pulsada, para provocar a saída no estado flip-flop. Então, eu não preciso ter aquela entrada lá o tempo todo no meu flip-flop. Às vezes eu preciso só um pulso, pronto, alterei, então eu já guardei aquele valor. É a mesma ideia de memória mesmo. Então ela vai permanecer aquela saída nesse novo estado, mesmo aquele pulso saindo. Então eu tenho uma característica de memória. O flip-flop também é conhecido por outros nomes, como multivibrador biestável, mas a gente utiliza mais o flip-flop. Vamos ver o primeiro LET aí, o LET SR, que é o LET Set Reset, né? O SR é uma sigla de Set Reset. Ele apresenta aí duas entradas, Set ou Reset, que é o Clear, né? Pode ser também Clear. Ele pode ser formado aí por diversos tipos de combinações de portas lógicas. A mudança de estado de Q, da saída Q, é controlada pelas entradas de controle do meu LET. Vamos estudar aí os LETs NAND e o LETs NOR, como que a gente constrói esses LETs. Primeiro aí, o LET SR, né? Como falei, a gente está falando de circuitos sequenciais. Se a gente olhar aqui, o termo set ele representa a saída normal Q quando ele está ao nível 1. O termo reset significa levar a saída normal ao nível 0. Então, vamos ver o que acontece aí. Primeiro, vamos estudar o LET. Eu tenho aqui duas entradas, RS, e aqui eu tenho quem? Duas portas NOR. Reparem que as saídas dessas portas NOR, uma é Q, outra é Q barrado, ou seja, uma saída é invertida da outra. Mas reparem que na minha porta OR de cima, eu tenho entrada meu R e tenho a realimentação da minha porta NOR de baixo aqui em cima. Mesma coisa aqui na minha saída que ela está realimentando minha porta NOR aqui de baixo, que está com entrada 7. Vamos estudar o que acontece em cada um dos casos. Então, aqui tem uma sigla só para a gente começar a estudar, QA é o valor anterior da saída Q,
QF é o valor futuro da saída aqui. Vamos ver aqui, eu tenho meu set, né? Meu S igual a 0, meu R igual a 1, meu QA igual a 0. O que vai ser minha saída QF? Vai ser 0, por quê? Se eu pensar aqui, eu vou ter 0 na minha entrada e 0. Por que eu tinha colocado meu QA? Porque eu tenho que saber qual que vai ser o meu valor de entrada aqui nas minhas portas. Então eu fiz que meu QA era 0. Então o que vai acontecer? Eu vou realimentar aqui. Então vai ser 0 e 0. 0, 0. Numa saída OR seria 0. Só que eu estou invertendo ela, vai ser 1 aqui. Então, e aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o valor de 1 na minha saída. Esse valor vai vir aqui em cima, sendo, aqui já vai ser o QF igual a 1, Q barra F, vamos falar assim. Então vai ser 0 e 1. Na minha saída OR, vai ser 1, estou invertendo, vai ser 0. Então o valor QF, o Q futuro, vai ser 0. Por isso que eu estou invertendo aqui os dois. Vamos ver nosso caso aqui de baixo, quando o meu QA ele vale 1. Ou seja, minha saída anterior vale 1. Se a minha saída anterior vale 1, olha só o que vai acontecer. Era 0 e 0, meu QA vale 1, né? Então ele vai entrar aqui embaixo 1 e 0. Minha saída da minha porta OR é 1. Só que como é uma NOR, né? Na verdade eu estou invertendo, então vai ser 0. Aqui a de cima vai ser 0 e 0. A saída vai ser invertida, vai ser 1. Então, se eu tiver tanto meu S e meu R sendo 0, os dois sendo 0, meu QA sendo 1, minha saída é 1. Ou seja, vamos reparar algumas coisas aqui. Quando eu tenho as duas entradas igual a 0, ele vai o quê? Manter minha saída anterior. Reparem que ele é igual ao QA. Vamos ver agora outro caso, onde eu tenho uma entrada S igual a 0, meu R igual a 1 e meu QA igual a 0. O que vai acontecer? Meu QA sendo 0, ele vai estar aqui em cima, ele vai vir aqui para baixo, então 0, vai ficar 0 com 0, vai dar 0, vai inverter, vai dar 1. Vai vir aqui em cima 1 com 1, vai inverter, vai dar 0. Então, tem aqui minha saída 0. Vamos estudar aqui o caso de baixo, onde é 0, 1, 1, ou seja, minha entrada anterior agora é 1, está aqui. Então, tenho minha entrada anterior igual a 1, vai ficar 0 e 1. Então, vou ter aqui, ó, minha saída 0, certo? Minha saída 0, ela vai ser, vir aqui em cima, vai ser 1 com 0, vai dar 1, que é uma porta OR, invertendo vai dar 0. Bom, se vocês repararem, está 0 e 0, mas não é bem isso. O que vai acontecer? Como esse valor agora é 0, ele vai entrar aqui com 0, vai inverter, vai dar 1. Então, esse aqui vamos dizer, é o QA1, QA linha, vamos dizer assim, é um estado momentâneo. Ele como estava 0, depois ele vai para 1. Então, a minha saída aqui vai ser 0. Então, reparem que vamos reparar uma outra coisa aqui. Quando eu tenho minha entrada R igual a 1, meu S igual a 1, independente do valor que eu tenho no estado anterior, a minha saída é 0. Por quê? Porque eu estou trabalhando com R de reset. Então é como se eu estivesse mandando aqui o meu flip-flop, o meu LED resetar. Então, independente qual fosse a saída anterior, saída vai ser 0 sempre quando eu tenho 0 e 1, 0 e 1. Vamos ver agora no caso onde eu tenho meu S igual a 1 e o R igual a 1. Vamos analisar primeiro meu QA igual a 0. O que vai acontecer? Meu QA igual a 0, vai vir aqui embaixo 1 e 0. 1 e 0, ele vai inverter, era 1, saída vai ser 0. 0 com 0, vai dar 0, só que eu inverti, vai dar 1. Então agora eu tenho minha saída igual a 1.
Vamos analisar agora com QA sendo 1. Meu QA sendo 1 vai ser o quê? Meu QA aqui está igual a 1. Ele vai vir aqui embaixo 1 e 1. 1 e 1 numa porta OR vai dar 1. Invertendo vai dar 0. Cheguei aqui 0 com 0. Minha saída, QF, vai ser 1. Então vamos analisar essas duas linhas que a gente acabou de ver. Se eu tiver meu S igual a 1 e o meu R igual a 0, independente do meu valor anterior, minha saída vai ser 1. Então, eu tenho isso daqui. Vamos analisar agora o caso onde tanto meu S e meu R for igual a 1, independendo do meu valor do QA. Bom, meu R igual a 1, S igual a 1, QA igual a 0. Vamos analisar primeiro QA igual a 0. O que eu vou ter aqui primeiro, entrando aqui embaixo? Vai dar 1 e 0, vai inverter, vai dar 0, né? Então, vou entrar aqui em cima com 0, 1 com 0, vai dar 1, vai inverter, vai dar 0. Vai entrar outro 0 aqui, então vai ficar invertendo. Então, na verdade, meu Q e Q barra, ambos vão ser 0. Vamos analisar agora com QA igual a 1. Meu QA igual a 1, eu tenho a mesma coisa. Vai dar, entrar aqui 1. 1 com 0 vai dar, quer dizer, 1 com 1 vai inverter, vai ser 0. Entrou aqui em cima, 1 com 0 vai dar 0. Então vou ter 0. Então vou ter 0 e 0 nas minhas saídas. Se a gente olhar, como eu falei antes, nesses dois casos, a saída não muda no Q0. Aqui, quando eu estou nesses dois casos, vermelhos, meu Q0 igual a 0, meu Q igual a 0. Quando eu estou nesses dois casos, meu Q igual a 1. E nesses outros dois casos de baixo, o que vai acontecer? Tanto meu S e meu R estão igual a 1. Esses casos eu não devo usar eles, porque ele fica instável. Se vocês repararem, tanto o meu Q quanto o meu Q barra, os dois valores valem o quê? 0, né? Então, eu vou estar trabalhando de forma errada. Se meu Q e meu Q barra é 0, então quer dizer que ele não está funcionando da forma que eu achei que ele iria ser. Ou seja, as duas saídas, uma sendo invertida da outra. Então, não posso trabalhar nesses dois últimos casos aqui. Então, se a gente usar aqui nossa tabela simplificada, vou pegar essas minhas duas linhas de cima, ou seja, se for 0, 0, 0, 0, 0, 1, que faltou aqui, eles não vão mudar o estado. Ou seja, se eu tiver minha entrada e meu S e meu R, ambos sendo 0, minha saída não vai mudar. Se for só o meu R igual a 1, ou seja, eu vou resetar, então minha saída vai ser 0. Agora, se tiver meu S igual a 1, apenas meu S igual a 1, minha saída vai para 1. Se eu tiver os dois igual a 1, minha saída vai ser inválida. Não devo trabalhar nela. Se a gente utilizar aí a gente pode usar, simular pelo DIDS, né? Fazer esses LEDs, a gente vai encontrar aí esses valores, certo? Vamos ver aqui um exemplo de funcionamento para vocês entenderem isso melhor. Aqui tem um diagrama de temporização, onde eu tenho um LED SR, entradas SR, saída Q. Então vamos ver, aqui entre o tempo T1 e T2, eu tenho que um pulso do meu SR, do meu S, e lá no meu T6 eu tenho outro pulso. Já no meu R eu tenho um pulso entre o T3 e o T4, e o T5 aqui, logo depois eu tenho um pulso também.
que isso vai produzir na minha saída? Bom, se eu pegar do T1 para trás, o que vai acontecer? Eu tenho entrada 0 e 0. Se a minha entrada é 0 e 0, minha saída não muda. Agora, se eu tiver meu S igual a 1, meu R igual a 0, o que vai acontecer? Meu 7 é igual a 1, então ele vai fazer igual a 1. A minha saída vai virar 1. Bom, de novo, entre T2 e T3, tanto meu S quanto meu R ele valem 0. Então, meu estado não vai mudar. Então, ele vai continuar sendo o estado anterior, que seria 1. Depois disso, o que vai acontecer entre T3 e T4? Meu R vai ter um pulso e meu S vai manter com 0. Então, ele vai resetar o valor, ou seja, ele vai para 0. E após isso, tanto meu S quanto meu R é 0. Vou manter esse valor aqui embaixo. Depois, dei um outro pulso no meu R. Vou manter o valor 0 porque ele já estava 0. Mas se ele tivesse 1, ele ia resetar. Então, resetei aqui. Depois dei um pulso aqui no meu S. Vai para 1 e vai manter assim porque está 0 e 0. Então, aí eu tenho um exemplo de funcionamento desse meu LET. Tem o meu, aquele que a gente estudou foi o LET NOR, o SR NOR, o LET SR NAND. Ele apresenta um funcionamento semelhante, só que a principal diferença aí é a inversão das saídas. Ele é ativo em estado baixo. Por exemplo, o que acontecia antes? Para eu colocar minha saída igual a 1, meu set tinha que ser 1. Aqui não. Para eu setar minha saída como 0, meu set tem que ser 0. Então a diferença é essa. Então, um é invertido do outro. Então, se a gente olhar aqui a tabela verdade, antes, se eu colocasse 0, 0, minha saída não mudava. Agora não, se eu tiver 1 e 1, minha saída não muda. Agora, se eu tiver 0 e 1, quem que está ativo aqui? Eu mandei quem? O meu set. Ou seja, meu set, na verdade, é que está ativo. Então, minha saída vai ser 1, porque eu ativei meu set. Agora, se for 1 e 0, eu vou... minha saída vai ser 0, porque o meu clear que está ativado, ou o meu reset, né? Clear ou reset, tanto faz. Agora, se tiver o set e clear, os dois sendo 0, eu vou produzir o meu estado inválido igual àquele anterior, porque agora, em vez de eu colocar Q igual a Q barra sendo 0, ele vai ser 1, mas é um estado que eu não quero que aconteça. Vamos ver a parte aí de sinais de clock, que ele é importante para os nossos LEDs, para os nossos flip-flops. Os sistemas digitais eles podem operar de duas maneiras. Primeiro, a saída dos flip-flops ou LEDs, né? Vamos falar primeiro de LED. Elas podem ser assíncronas, ou seja, ela muda a qualquer momento em que uma ou mais entradas mudam de estado. E minha saída ela tem característica de memória, né? Continua tendo característica de memória. Ou ela pode ser síncrona, ou seja, só em momentos exatos que uma saída pode alterar, determinando o quê? Pode mudar a ação do... Desculpa. Na síncrona eu só posso mudar em alguns momentos. Esses momentos são controlados por quem? Por um sinal de clock. O clock, se a gente pegar a tradução, seria o relógio, né? Nada mais é do que o quê? Vários pulsos retangulares aí, um atrás do outro, como eu tinha visto. Se vocês olharem aqui atrás, ó, daqui é um pulso, esse é um outro pulso. Só que o clock ele vai ter vários pulsos, um seguido do outro, em um tempo determinado, ou seja, ele vai ser periódico. Geralmente aí esse clock ele é distribuído por todo o sistema. E a maioria das saídas aí eles mudam de acordo com a transição do sinal do clock.
Se vocês pegarem um processador, o processador ele tem um clock, né? Tanto que, se vocês olharem na especificação, tem um clock que ele trabalha, ou seja, é a frequência que essas ondas quadradas aparecem, ou seja, com meus pulsos mudam. Então, aquele clock do processador é esse clock que a gente tem aqui. Então, nada mais são do que pulsos. Então, eu tenho aqui, ó, sinais de clock, ou seja, ele varia de 0 para 1, de 1 para 0, fica ali, ó, variando. Eu tenho aqui dois exemplos, né? Daqui é um diagrama de temporização. E as transições entre 0 e 1 e 1 e 0 têm os nomes. Ou seja, eu tenho transições positivas, que seria o quê? Minha borda de subida, ou seja, de 0 para 1. Se eu olhar a seta aqui, essa é uma transição de subida, essa é uma transição de subida, essa é uma transição de subida, essa também é uma transição de subida, ou seja, porque eu estou passando de 0 para 1. Ou tem uma transição negativa, que seria o quê? A borda de descida. Ou seja, de 0, onde eu estava 0 fui para onde eu estava 1 fui para 0. Ou seja, então isso daqui é uma transição negativa, essa daqui é uma transição negativa, aqui, 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 todas essas são transições negativas que eu estou passando de 1 para 0. Vamos ver os flip-flops aí com clock. Aqueles flip-flops que apresentam uma entrada de clock são denominados de CLK, CK ou CP. Daí é uma denominação, mas não ficam preocupados aí com essa denominação não. A maioria das vezes essa entrada CLK ela é disparada por borda, ou seja, transição positiva ou transição negativa. Que é a grande diferença aí quando a gente compara com os LEDs disparados por níveis, né, aqueles LEDs anteriores. Os flip-flops com clock eles podem apresentar aí várias entradas de controle, porém essas entradas só vão atuar quando tiver transição de clock, seja positiva ou negativa, depende de como ele tiver construído. Por isso que essas entradas de controles são chamadas de entradas de controles síncronas, que eu tenho alguém controlando isso. Estão sincronizadas com clock. Tem aí o exemplo de clock, onde flip-flop com clock, ou seja, eu tenho entradas de controle, só que agora eu tenho quem? Meu clock controlando. Se vocês olharem aqui, ó, esse flip-flop seria um exemplo de disparo por transição positiva, porque eu tenho um triângulo aqui, ó, eu tenho um triângulo na frente, então ele é disparado por borda, e além disso, eu não tenho nada na frente aqui, então ele é transição positiva. Então ele pega só na borda de subida do meu clock. Já a minha borda de disparo negativa, o que acontece? É o mesmo flip-flop, só que agora eu tenho uma bolinha aqui na frente do meu clock. Essa bolinha, ela representa o que? Um disparo por transição negativa. Negativa por causa dessa bolinha. O transição é por causa desse triângulo aqui do meu clock. Então vamos ver aí um flip-flop set clear, ou seja, aquele LED que a gente tinha visto SR, só que agora com ele sendo transformado em flip-flop. Esse flip-flop que a gente viu tem algo lá dentro, pode ser isso daqui, pode ser um outro circuito, só que ele está encapsulado por uma caixinha. Aquela caixinha tem um circuito lá dentro, pode ser esse, pode ser outro. Mas reparem que agora eu tenho um LED, aquele mesmo LED que a gente tinha visto, e quem? O meu RS com o meu clock. Uma porta AND, então eu tenho dessa forma.
eu tenho aqui, então, o meu flip-flop, todos aqueles elementos eu coloquei numa caixinha para me facilitar. Imagina eu ter que desenhar toda vez aquelas portas lógicas. Seria bem chato. Então eu vou encapsular ele nesse meu quadradinho e vou aqui construir, vou analisar o que acontece. O que acontece? O que eu expliquei para vocês? Que o meu estado de saída ele só vai alterar, claro, quando eu tiver minhas entradas, ou quando eu tiver ou não, e também tiver, no caso, como não tem bolinha, eu tiver uma transição positiva de clock. Então, só nesses casos que eu vou alterar. Aqui está flip-flop set clear, é a mesma coisa que flip-flop SR, que é set reset. Mesma coisa. Clear e reset, eles são sinônimos aí. Então, eu só vou alterar minha saída quando eu tiver borda de subida. Então, borda de subida, né? Transição positiva de clock. Então, se eu tiver meu S e meu C, ambos sendo zero, o que eu falei anteriormente, quando eu não tinha um clock? Nesse caso, eu produzi uma saída que não mudava, ou seja, mantinha o valor de Q anterior. Só que agora, eu só vou analisar quando eu tiver o quê? Uma borda de subida, ou seja, uma transição positiva do meu clock. Então eu coloco aqui uma setinha para cima. O que vai acontecer? Meu Q0 não vai mudar. Ele vai manter o valor anterior. Agora se eu tiver meu S igual a 1, meu C igual a 0, e eu tiver uma borda de subida de clock, aí eu vou setar o meu flip-flop, ou seja, eu vou colocar minha saída igual a 1. Agora se meu S é 0, meu C é 1, tem uma borda de subida de clock, como meu C é 1, eu vou resetar esse meu flip-flop, então vai ser 0. E quando eu tenho meu S e o C igual a 1 e tem uma borda de subida do clock, é aquela saída que inválida ou ambígua que eu não quero que aconteça. Então, esses daí são os estados possíveis. Só tenho aqui uma legenda, meu Q0 é o nível lógico de saída antes da transição do positivo do meu clock. Transições negativas eles não produzem mudanças, ou seja, se eu não tiver borda de subida de clock, a saída vai continuar o mesmo valor, independente do que eu tenho no meu S e no meu C. Vamos analisar aí meu flip-flop set clear, passo a passo. Eu tenho meu clock igual a 1, S, o R e o meu QA. Então, como eu falei com vocês, se eu não tenho nenhum meu clock, todos forem zero, ou seja, o que vai acontecer aqui? Vai ser 0, então vai dar R, independente do valor dele. Eu vou passar por uma porta end com valor 0. O que vai acontecer aqui? Vai ser minha saída vai ser 0. Quando eu tenho aqui embaixo, minha saída vai ser 1. Então, minha saída vai ser 0 também, porque vai ser 0 com S, vai ser 0. Então, a entrada dos meus LEDs vão ser 0 e 0. O que isso acontecia? Eu mantinha um valor de minha saída. Então, vai ser o que? Se você olhar minha saída, que é F, ela vai manter o valor de QA, que é o valor anterior. Então, sempre que meu clock for 0, ele vai ser desse jeito. Agora, quando eu tiver meu clock igual a 1, o que vai acontecer? Quando o meu clock estiver igual a 1, a saída da minha porta AND vai ser meu próprio R e meu próprio S. Então eu vou trabalhar ele como aquele LET SR. Então todos aqueles estados anteriores vão estar aqui, ou seja, se eu tiver 0 e 0, minha saída vai ser tanto 0, 0. Vai ser manter o estado anterior, então vai ser 0 e 1. Agora se eu tenho meu R igual a 1, o que vai acontecer? Eu vou resetar ele, então vai ser 0 e 0. Se eu tiver meu S igual a 1, vai ser o que? 1 e 1.
Se eu tiver ambos igual a 1, eu vou estar num estado inválido aqui, que eu não quero trabalhar com ele, porque aqui vai dar 0 e 0. Então, como eu falei, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, mas esses dois estados eu não quero trabalhar. Se a gente pegar aí a nossa tabela verdade, né, simplificada, o que acontece? Quando eu tenho uma borda de subida do meu clock, eu vou ter quem? Se eu tiver S e R ambos igual a 0, não vai mudar. Se eu tiver SR, meu SR aqui, se meu R igual a 1, vou resetar ele, meu S igual a 1, vai dar 1, minha saída. Se eu tiver os dois igual a 1, minha saída é inválida. Por isso que esses meus elementos aqui eu simplifico, porque esse daqui vai manter, esse vai manter. Então eu consigo simplificar aí minha tabela verdade. Aí tem um outro circuito, só que agora aqui seria uma let NAND, a gente tinha visto let NOR. Eu tenho aqui um detector de transição, né? Que é um circuito mais robusto em termos de desenho, mas ele é equivalente ao outro. Agora eu tenho o meu S e o C, e aqui agora antes eu tinha uma porta AND, ela vai ser uma porta NAND. Então vai ser dessa forma aqui. Vamos estudar. Estudar não, esse aqui ele é parecido, só que agora ele só é invertido do que a gente tinha visto. Vamos ver esse exercício aqui, onde eu tenho uma variação temporal das minhas entradas 7 reset ao longo do tempo, só que agora eu tenho clock. O que vai acontecer com isso? Vamos considerar inicialmente aí meu Q, ele está em 0, e que a borda de clock é considerada borda transição positiva ou borda de subida. Se eu estou considerando o meu flip-flop ele sensível à borda de subida, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou marcar todas as minhas bordas de subida, colocar aqui, deixar assim só já para me facilitar, então vou estender essa minha linha, porque só nesses momentos que vai variar a minha saída. Agora, vamos analisar. Se eu tenho, eu estou considerando meu Q igual a 0, então até o valor anterior a essa borda de subida eu não vou alterar. Agora, se eu tenho meu S igual a 0 e meu R igual a 0, eu vou manter o valor. Então, vou manter até minha borda de subida. Reparem que meu S mudou em algum momento aqui, mas eu mantive meu valor aqui embaixo. Então, mantive 0. Agora, nessa borda de subida, meu S vale 1 e meu Q vale 0. Então, eu vou ter uma saída em alta. Vou manter ela até a minha borda de subida do clock. Chegou nesse momento, vocês reparem que alterou os valores SR e não alterou nada a minha saída. Só quando tem borda de subida de clock. No caso aqui, agora meu R vai ser 0, meu S vai dar 1. Então eu vou ter essa minha saída aqui de baixo. Bom, vou manter o valor até a próxima borda de subida do clock. Agora eu tenho meu S igual a 1, meu R igual a 0. Então eu vou setar ele em 1. Nesse momento, mantive meu S igual a 1, meu R igual a 1, então minha saída vai manter 1. Vou ter isso daqui. Reparem que eu só fiz a alteração da saída nas bordas de subida do clock. Tem aqui embaixo o desenho melhor representado. Vou até apagar aqui para vocês enxergarem melhor. Então, só nas bordas de subida aí do clock que eu vou ter variação. Tenho aí o flip-flop JK.
O flip-flop JK, ele tem a seguinte característica aí. O JK ele controla o estado lógico as entradas do JK, eles vão controlar o estado lógico, igual a gente tinha feito no set clear. Só que agora, o que acontece? Quando eu tenho tanto minha entrada, as duas entradas igual a 1, a saída deixa de ser ambígua. Ela é feita como a gente fez igual no flip-flop SR quando eles eram igual a 0, ou seja, tinha entradas iguais. Então, na verdade, ela deixa de ser ambígua, né? Não fica igual não, desculpa. Quando eu tenho minha condição JK igual a 1, o que vai acontecer? Minha saída vai comutar. O que significa minha saída comutar? Seria que meu estado anterior de saída Q, ele vai inverter o valor dele, certo? Daqui vai ficar melhor aí, explicado daqui a pouco em forma de exercício e diagrama de temporização. Se eu tenho aí, se vocês olharem, eu tenho JK, meu J igual a 0 e o meu K igual a 0. O que vai acontecer? E tem borda de subida de clock. Mesma coisa, meu Q0 não vai mudar, ele vai manter o mesmo valor anterior. Agora, se eu tenho meu J igual a 1 e meu K igual a 0, meu J é como se fosse o set e o K como se fosse o clear. Então, quando eu tenho borda de subida do clock, vai dar, minha saída vai ser setada, então vai ser 1. Agora, se eu tenho meu J igual a 0 e meu K igual a 1, o que eu estou fazendo? Resetando a minha saída, que o meu K é como se fosse meu reset. Então, minha saída vai ser 0. Agora, se eu tenho ali JK 1, J e o K igual a 1, antes minha saída era ambígua. Agora, o que aconteceu? Eu vou ter meu Q0, minha saída aqui, era o mesmo valor do meu Q0 barra, ou seja, nada mais é do que eu vou inverter meu sinal anterior. Vamos ver esse exemplo aqui que vai ficar mais claro. Eu tenho aqui, ó, vamos considerar meu Q0, ou seja, meu Q inicial igual a 1, então ele está aqui igual a 1, e ele é sensível à borda de subida meu flip-flop é sensível à borda de subida, então eu vou marcar aqui todas as minhas bordas de subida, marquei elas aqui, estou marcando. Agora, o que vai acontecer? Vamos analisar. Cheguei na minha borda de subida, eu tenho meu J igual a 0, meu K igual a 1. Então eu vou resetar o meu flip-flop. Esse valor 0 vai manter até minha borda de subida. Cheguei nessa borda de subida, o que vai acontecer agora? Se vocês olharem, meu J vale 1 e meu K vale 1. Se os ambos valem 1, o que eu falei? Meu sinal de saída anterior ele vai inverter. Como ele estava 0, ele vai para 1. Esse valor vai se manter até quando eu tiver a outra borda de subida de clock. Chegou nesse momento, eu tenho quem? Meu J igual a 0, meu K igual a 0. Essa condição, minha saída não muda. Se minha saída não muda, vai manter o mesmo valor. Desculpa aqui pela reta, considere isso uma reta. Chegou nesse momento, o que eu vou ter? Meu J igual a 1 e meu K igual a 1. Vou manter saída igual a 0. Agora eu tenho ambos igual a 1, minha saída vai ser 0. Certo? Então, aí está melhor desenhado. A mesma explicação que eu fiz. Bom, eu posso ter meu flip-flop JK com sensível à borda de descida. A operação é a mesma, só que vai mudar quem? Na borda de descida. Só que o meu Q0, ele, nas situações, ele modifica do mesmo jeito. Só que agora é só
ele é sensível a uma borda de descida. Tem o meu flip-flop D. E o meu flip-flop D, ele é o, se a gente pensar, ele é o elemento de memória mais básico que a gente tem. Ele apresenta só uma entrada de controle síncrona e a saída aqui, ela sempre vai ter o estado presente de quando eu tenho borda de ou subida ou descida, depende de como ele está construído. Se a gente olhar esse de cima, ele é sensível à borda de subida do meu clock. Então, toda vez que eu tiver uma borda de subida do meu clock, o que vai acontecer? Minha saída, que ela tem o mesmo valor da minha entrada D. Bom, você pode pensar, mas para que é isso? Isso é para eu guardar o meu valor. Ou seja, eu estou, na verdade, criando uma memória. Estou criando uma memória onde eu guardo aquele valor ali que eu tenho na minha entrada. Então, o que ocorre entre as bordas, na verdade, não me interessa. Se eu tiver uma borda de subida e depois dessa borda de subida, eu não me importa mais. Só depois da minha outra borda de subida que vai me importar o valor dele, o valor de D. Vamos ver aqui um diagrama de temporização para ficar mais claro. Eu tenho meu Q inicial sendo 0. Peguei aqui todas as minhas bordas de subida e vamos avaliar. Bom, o que vai acontecer nessa minha primeira borda de subida? Minha saída Q vai receber o mesmo valor de D. Então, zerei o meu valor ali. E depois, vai manter até minha outra borda de subida. Chegou nessa aqui, quanto que vale minha entrada? 1. Vale 1. Vou manter esse meu valor. Depois, minha entrada aqui, ela vai valer 0. Então, vou ter meu valor desse jeito. Vou chegar aqui, manter ele até minha outra borda de subida. Minha entrada é 1. Então, vou ter isso. Minha saída vai receber esse valor. Chegou nessa outra borda de subida. Meu D vale 1. Então, vou continuar aqui com 1. Cheguei aqui nessa próxima borda de subida. Minha entrada é 0, vai dar 0 aqui. Minha entrada é 0, vai manter. Então eu vou ter essa forma de onda aí, certo? Eu tenho o let D transparente, que seria quase uma simplificação aí do meu let D com clock, que nada mais é do que, em vez de ter um clock aqui, ele tem uma entrada de EN, que seria o enable. Ou seja, ele não tem detector de borda, mas ele tem uma entrada de habilitação. Então, os flip-flops eles possuem um circuito de detector de borda. Então, eu só posso mudar meu valor Q se eu tenho borda de clock. Agora, os flip-flops eles podem ser usados aí sem esse detector, como eu expliquei. Eles têm aí, então, uma nova entrada chamada de enable, ou seja, habilitação. Esse tipo de flip-flop é chamado de LED transparente. Esse nome aqui não se importa mesmo muito não, é só flip-flop D mesmo. Sem detector de borda ou com enable. Então, olha só, se a gente tiver uma entrada de EN, que é o enable, igual a 0, não importa qual o valor que eu tenho aqui no meu D. O que vai acontecer? Minha saída ela vai ser 0, ou seja, não vai mudar o valor da minha saída, vai manter o valor anterior. Agora, se eu tiver meu enable igual a 1, aí sim minha saída vai ser igual à minha entrada, certo? Então, o X ali quer dizer que é uma condição de don't care,
Ou seja, independente do valor de entrada que eu tiver, 0 ou 1, eu sempre vou manter meu valor de Q0. Se a gente olhar aqui o diagrama de temporização, ou seja, só quando eu tenho o meu enable igual a 1, que seria esses tempos aqui em cima, eu tenho que minha saída recebe meu D. Então, nesses momentos ele recebeu, nesse momento aqui ele também recebeu. Ou seja, ele copiou o que eu tinha no D. Nesses outros momentos aqui, ele manteve o valor anterior que o meu let tinha. Certo? Então ele fixou o valor que ele estava anteriormente. Vamos ver aí a parte de entradas assíncronas. As entradas de controle J, K, S, C, D, aquelas, todas que a gente viu dos flip-flops, elas são denominadas de entradas assíncronas. São denominadas de entradas síncronas, pois eles dependem do sincronismo do clock, né? Como eu tinha falado. A maioria dos flip-flops possuem duas entradas assíncronas, ou seja, elas operam independente do meu clock. Então isso é importante. Todos esses valores, todas essas entradas aqui anteriormente, dos flip-flops, elas só atuavam na saída quando eu tinha o sincronismo do meu clock. E eu posso ter flip-flops com entradas assíncronas, ou seja, aquelas que a minha saída elas são sobrepostas de acordo com o meu valor dessas entradas assíncronas, independente do meu valor de clock. Normalmente elas são ativadas em estado baixo. Se eu tiver então, vamos pensar aqui. Então aqui eu tenho um flip-flop, um exemplo de flip-flop JK com borda detectável, borda de descida do meu clock, e tem entradas preset e clear. Essas entradas são entradas assíncronas. Essas duas são entradas assíncronas, ou seja, como eu falei, elas estão ativas embaixo. Ou seja, se eu tiver entradas nesses dois igual a 1, o que vai acontecer? A operação do meu flip-flop é aquela igual a gente viu com o clock. No caso aqui, borda de descida, porque tem uma bolinha aqui na frente. Agora, se eu tiver uma delas igual a 0, o que vai acontecer? Vamos pensar no preset igual a 0 e o clear igual a 1. O preset é a mesma coisa que eu estou colocando minha saída igual a 1, independente do meu valor de clock. Então ele é, vamos dizer assim, ele é prioritário. Então eu vou setar minha saída igual a 1 de acordo porque eu coloquei 0 aqui no preset. Agora se eu coloquei 0 no clear, o que vai acontecer? Minha saída vai ser 0. Então eu vou ter uma saída igual a 0 ali, porque eu estou resetando ele. Então, se vocês observarem, essas entradas assíncronas são para eu setar e resetar minhas saídas, independente do meu valor de clock. Que isso aí pode ser que seja possível. Se você pensar num relógio, no relógio de pulso, quando vocês dão lá tá no cronômetro, se vocês apertarem para resetar o valor, não tem esse botão lá, ele não reseta independente do tempo, você aperta lá e reseta. Então, seria mais ou menos o que a gente faz aqui, certo? Então eu estou setando ou resetando ele. Enquanto lá meu cronômetro ele roda só quando eu tenho meu relógio rodando. E tem uma operação que seria 0 e 0. Essa operação eu não uso, porque eu não sei quem que ele vai fazer, sendo preset sendo 0 ou clear sendo 0. Certo? Então eu não uso essa última linha, não uso ela. Não posso trabalhar nessa condição. Então, aqui estão todos os passos que eu falei para vocês. Se eu tiver o preset e o clear igual a 1, eles vão manter a minha operação
JK sincronizados com clock. Então, a operação síncrona é feita normalmente. Agora, se eu tiver um deles igual a zero, ele vai fazer aquilo que eu falei. E os ambos igual a zero, eu não trabalho nessa condição. Não devo trabalhar nessa minha condição. Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu tenho meu JK lá, ambos entradas igual a 1 o tempo todo. Tenho o meu clock rodando aqui. Ou seja, ele é detectável com borda de descida, se vocês observarem. Tem o preset, o clear e minha saída aqui. Olha só o que acontece. Antes, o que eu falei? Eu só analisava as bordas ou de subida ou de descida. Nesse caso, borda de descida. Só que, se um deles for... Se um deles aqui for passar de 1 para 0, o que vai acontecer? Minha saída, ela vai alterar. Ou seja, vamos analisar aqui minha saída. Eu tinha meu 1, chegou na borda de descida do meu clock, meu JK não era 1, meu JK era 1, ele vai comutar, ou seja, o valor que era 1, ele foi para 0, então zerei. Então zerei esse valor aqui. Agora, eu joguei um preset, coloquei um pulso para baixo aqui, ó, ele foi de 1 para 0, de 0 para 1. O que isso quer dizer? Que quando eu ativei meu preset, eu vou colocar minha saída igual a 1, independente se é borda de subida ou descida do meu clock. Então minha saída vai valer 1 por causa disso. E ela vai se manter até minha outra borda de descida do clock. Cheguei aqui, tá vendo que eu mantive aqui igual a 1, aqui estava 1. Minha entrada JK ela vale 1, ambas valem 1, então eu vou comutar o valor de saída anterior, vai inverter, se era 1, vai para 0. Chegou nessa minha outra borda de descida, inverti o valor de novo. Só que chegou num momento entre bordas de clock que meu clear ele foi para 0. E ele ficou em 0 até depois da minha próxima borda de descida do clock. O que vai acontecer? Minha saída ela vai resetar, ela vai para 0. Então zerei minha saída. E reparem que nessa minha borda de descida do clock, eu não comutei meus valores que eu tinha feito nas bordas de descida. Por que eu não fiz isso? Porque o meu clear ele está ativo até depois da minha borda de clock. Então eu vou manter ele em 0. Passou o meu clear e voltou a ser 1, eu vou manter o valor aqui de saída. Agora, como tanto o preset quanto o clear eles são 1, eu vou voltar à operação normal, que seria comutação na próxima borda de descida. Certo? Então, esse daí são flip-flops, latches. Então,